Boa noite, meus irmãos da Igreja Presbiteriana Nova Betânia de Mossoró, nossas congregações no estado do Rio Grande do Norte, na Paraíba, e quero trazer nesta reunião de oração e estudo da Palavra de Deus aquilo que Deus colocou no meu coração. Mas antes de ler a Bíblia, eu quero orar com você. Deus e Pai, que a Tua graça bendita e maravilhosa encha o nosso coração. E que assim aquilo que Tu colocaste na minha vida agora para falar de Ti, quero que eu seja, ó Deus amado, usado por Ti para transmitir essa palavra para os nossos irmãos, para a Igreja do Senhor, e para todos que nos assistem, nos ouvem pelo YouTube, Facebook e também pela Rádio Rumo ao Sertão. Pai, nos conduz agora no texto da Tua Palavra. Nós te pedimos agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bíblia Sagrada, Nova Almeida Atualizada. Filipenses capítulo 1, verso de 3 a 11, que diz assim: Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus, e também faço esta oração: que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Que bênção, né? Que maravilha a palavra de Deus. Meus queridos, nós já expomos na primeira exposição no livro de Filipenses, nesse mesmo capítulo 1, verso 1 e 2, contamos alguma história sobre a cidade e também a plantação dessa igreja. E eu quero, nesta exposição bíblica de hoje, tratar de vocês sobre o verso 4, súplicas por todos vocês. O verso de número 5, que fala sobre participando na proclamação do Evangelho, verso 5, e no verso de número 11, que diz: cheios do fruto da justiça. Nós vamos introduzir este estudo, esta exposição, e depois abordaremos mais especificamente os versos 4, 5 e 11, tá bom? Muito bem, no verso de número 4 eu poderia ter feito um estudo um pouco mais exegético, teológico para vocês, mas eu estou a nível de devoção, certo? De devocional, ok? O verso 4, súplica por todos vocês. Uma coisa que o crente não pode nem deve relaxar é a oração. Porque a oração significa que o crente comparece todos os dias diante de Deus, não tem como ter alvos permanentes para orar. O crente tem alvos permanentes para orar. E eu vou pedir a você: ore pela proclamação do Evangelho, ore pelos pecadores para que eles recebam Jesus na sua vida. Bem, meus queridos, como não ter alvos, né?
para orar. Precisamos ter alvos permanentes. Por exemplo, eu, Marcos Severo, oro pelo campo missionário. Dos missionários que estão lá, orando a Deus, Senhor, abre as portas do coração, estimula o evangelista, dá unção, capacidade, prepara com a tua palavra. Eu oro todos os dias, pedindo a Deus pelos nossos campos missionários. Porque como missionário eu sei das grandes responsabilidades que os missionários têm no campo, onde eles estão, porque lá eles têm que anunciar o Evangelho, eles têm que visitar as pessoas, aqueles momentos de encontro até mesmo na igreja, meus amados, até mesmo na igreja, para atender às suas necessidades, para o efetivo pastoreio que é feito com os irmãos, e nunca deixar de atender e buscar as instruções de Deus e evangelizar as pessoas não crentes. Olha, amado, no verso 5 diz assim, que a gente vai tratar agora, participando na proclamação do Evangelho. Que coisa fantástica, não é? Eu não creio que um crente não evangeliza. O crente evangeliza de várias formas. O que evangeliza com seu reto testemunho diante do Senhor, com a proclamação do Evangelho, falar do amor de Cristo para as pessoas, diretamente para elas, a mandado do Senhor. Eu creio que ser crente, eu diria que é anunciar o Evangelho. Eu perguntaria a você, você tem participado na proclamação do Evangelho? Você tem tido essa preocupação, pelo menos de orar por quem você não alcançou, alguém que está dentro de casa, que está no fundo do quintal, você já pensou nisso aí? Bem, a igreja deveria, em grande parte, estar envolvida com a proclamação do Evangelho. O Evangelho é a primordial coisa que Deus deixou para a igreja. Eu não conheço outra. Vamos ouvir Jesus na grande comissão. Fala Jesus. Ele disse, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Foi isso que ele disse. Fazer, pregar, anunciar, ir por todo mundo, pegar o Evangelho. Ele fez isso. Olha, o verso de número 11, que eu vou também abordar para vocês, cheios do fruto de justiça. Em outras versões, o fruto do Espírito, quer dizer a mesma coisa, o fruto da justiça, o fruto é alguém que é salvo, ele é um fruto do Espírito, é um fruto da justiça. Quando você leva o Evangelho a alguém, que alguém se converte, olha o que é que diz a palavra de Deus no livro de João, Evangelho, capítulo 16, verso de número 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto. O fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedir a meu Pai em meu nome lhe conceda. Vamos orar pelos pecadores, para eles crerem em receber Jesus. A questão muitas vezes é ao nosso redor. Então vamos para a nossa exposição bíblica de hoje. O primeiro verso que eu quero tratar com vocês, o verso de número 4, que diz assim, súplicas por todos vocês. Era o que Paulo fazia pelo seu campo missionário, pelos missionários, pelas igrejas que ele plantou. Ele fazia isso com muito ardor. A igreja era nova e nasceu, amado, de forma difícil, perseguida. O maior inimigo eram os próprios elementos da casa, os judeus que, entre aspas, eram o povo que era o povo de Deus, que não é mais. O povo de Deus agora é quem crê em Jesus, aí é o povo de Deus. Tudo isso antes de Jesus vir, quando ele veio, então ele estabeleceu isso aí. Então, o povo de Deus hoje é quem representa Jesus Cristo,
que veio ao mundo, ele era guardado pelo Messias, era o povo que representava a Deus, mas aí eles perderam essas condições. A vida de Jesus não foi compreendida pelos judeus, não foi. Muito pelo contrário, eles se revoltaram e fizeram ao contrário, perseguiram a Jesus, perseguindo a nova igreja, os novos representantes de Deus, que passou a ser a real e verdadeira representante de Deus para alcançar os pecadores, a igreja do Senhor Jesus. Meus amados, a oração da igreja passou a ser contra as perseguições dos judeus, porque eles se tornaram perigosos no nascedouro da igreja primitiva. Eles perseguiam de formas arbitrárias para impedir que a igreja viesse a evangelizar os pecadores e anunciar o reino de Deus para todos. Não só os judeus trouxeram obstáculos para a missão da igreja, mas as seitas heréticas, muitas que existiam já na época, que insistiam em fazer com que as pessoas não dessem ouvido a respeito de Jesus Cristo, e assim eles se introduziram no meio da igreja para criar e gerar confusões no meio do povo de Deus. Amados, essas perseguições de ontem é a mesma de hoje. Hoje talvez esteja até pior, porque hoje tem seitas de toda a qualidade. Tem nascido seita a cada dia. Está nascendo uma seita da ordem mundial ultimamente. E tem seitas nascidas na China aí, que Jesus Cristo já veio no corpo de uma mulher e já está aí para se apresentar. Tudo isso são seitas para tentar obstruir, atrapalhar, amados, a caminhada da igreja cristã. E as recomendações de Paulo continuam. Ainda hoje devemos abandonar a busca, não devemos abandonar a busca da oração, que deve ser permanente, meus amados, pois é a mesma arma contra as ciladas do inimigo, que faz tudo o inimigo para procurar barrar a caminhada da igreja cristã. Olha, as perseguições são amplas e vêm de todo lado. Olha bem, primeiro, o cristão é tentado em sua vida particular. Ele deve ter o cuidado para não dar brechas à tentação que chega nele, à tentação do inimigo. Em segundo lugar, as tentações das seitas heréticas que procuram desviar a atenção do crente para seguir movimentos perigosos que transtornam a vida de quem segue a eles, fazem lavagem. Infelizmente, o inimigo, sem dúvida, é traiçoeiro e não dá trégua para afastar um crente da caminhada que serve a Deus, mas ele, quando encontra um crente cheio de fé, cheio de vida cristã, ele não permitirá que isso aconteça. Bem, vamos para o segundo ponto da nossa exposição de hoje. O verso 5. Participando na proclamação do Evangelho. Crente deve participar na proclamação do Evangelho. Vou repetir o que eu disse no início. Crente que não evangeliza, olha, eu tenho aí minhas dúvidas. Eu já falei, pode ser evangelizar com uma vida de comunhão, uma vida de consagração, uma vida de fidelidade ao Senhor. Mas pode evangelizar indo, em vez da interna, a externa, indo às pessoas, batendo na porta da casa e do coração, para falar do amor de Deus. Aplicar o plano da salvação. Amados, Paulo, que foi um homem de oração, ele
se mantinha a oração como elemento para a evangelização. Ele não saía para evangelizar, saía para orar muito por quem ele iria evangelizar. E eu diria, amados, ele era um homem de muitas atividades, ele era um construtor do seu próprio sustento. Tanto que quando ele foi preso, ele não tinha como trabalhar e ganhar dinheiro. Essa igreja aqui de Filipe, dos Filipenses, foi quem sustentou ele na prisão, com muitas ofertas, né? Então ele era um homem que ele não abria a guarda da evangelização, ele enfrentava as tentações, ele lutava contra o inimigo e estava sempre preparado para evangelizar. É o que eu e você, nós devemos estar preparados. Meus queridos, a evangelização é algo urgente para mim, para você. Bom que viéssemos anunciando o Evangelho às pessoas. Com certeza esse povo aí iria ser alvo dessas orações, também da proclamação de Deus, e essas pessoas poderiam chegar a Jesus Cristo. Paulo tinha o desejo de evangelizar as nações. Ele desejava anunciar o reino de Deus, amados, aos gentios. Essa era a luta dele, meus irmãos, a luta para poder, meus queridos, cobrir estas nações com o evangelho da justiça de Deus. É esse o sonho de Paulo, chegar em cada uma das pessoas. Queridos, eu estou orando pelo meu bairro, eu estou orando pela minha família. Nós temos muito em que se ocupar em oração para chegar às pessoas. Ontem eu estive com meus 2 netos mais velhos, que agora tem uma netinha novinha, e sentei com eles como sempre faço quando eu vou à casa da minha filha, sento meus netos, a família, mas em separado meus netos. Eles estão na igreja, mas eu estou com eles dizendo que eles têm que aprender a evangelizar. Bem, o exemplo de Paulo, meus queridos, deve parecer um exemplo para mim e para você, um exemplo da missão, porque o que ele queria era que o evangelho fosse pregado, e cada um de nós deveríamos estar disponível para fazer a nossa parte na evangelização. Olha, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus dos nossos dias não tem agido assim. Ela deveria fortemente agir e transmitir a verdade da palavra de Deus para as pessoas. Sabemos que é uma época difícil, como foi todas as épocas difíceis que a igreja já passou, não é? Mas de oportunidades que aparecem, como hoje nós precisamos não deixar passar as oportunidades, evangelizar. O mundo está mergulhado na incredulidade e a cada dia surgem desafios, seitas heréticas novas que vêm avançando nos incrédulos para destruir suas vidas com oferendas de encontros, de coisas mentirosas, de fábulas que envolvem as pessoas e que fazem com que as pessoas sejam atraídas por esse tipo de coisas erradas. E por último, irmãos, o verso número 11, cheios do fruto da justiça. O fruto da justiça se refere a alguém que ouve o evangelho da justiça de Deus pela fé. E essa fé penetra no coração, a pessoa crê no Senhor Jesus, é transformado radicalmente, e ele, que se encontrava morto nos seus delitos e pecados, ele nasce, porque ele morreu lá em Adão, mas ele nasce em Jesus Cristo, ele é regenerado, a sua vida é regenerada, ele é perdoado dos seus pecados, escolhidos por Deus. Então não há dúvida que alguém que é mudado, transformado, ele passa também a praticar o evangelho para poder ganhar fruto do Espírito, outras pessoas como ele serem alcançadas pelo Senhor Jesus com o evangelho da salvação.
O fruto da justiça, eu diria, é a maior conquista e também a maior garantia que o ser humano tem nesta vida é de ter a certeza da salvação, de morar no céu, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém. Esse é o desejo da vida eterna. Olha, basta só crer no Senhor Jesus. O fruto da justiça é generado pelo Espírito Santo, que passa a viver na vida da nova criatura, da pessoa que nasceu de novo, para fortalecer a sua vida, para que elas, evidentemente, elas exercitem a nova vida da nova criatura, para ser um instrumento de Deus, para ser também anunciador do Evangelho, do reino de Deus para os pecadores. É isso aí, olha, um fruto da justiça de Deus passa a viver diferente, como uma árvore frutífera, ele cumpre a missão de Deus, disse Jesus lá no livro de João, capítulo 15, verso 2, olha que Jesus disse: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo aquele que dá fruto, ele limpa para que produza mais e mais. Então, precisamos ou não dar fruto? Evangelizar. Pense agora em quem você poderia evangelizar na sua vida. Eu diria que isso é uma prova evidente que você é salvo, que você crê em Deus, porque você foi gerado pela palavra da justiça de Deus, e você virou um fruto da justiça de Deus, e assim a pessoa que é fruto de Deus, ele irá dar muitos frutos para a glória de Deus. O Senhor Jesus, ele recomendou aos seus discípulos que para segui-lo era necessário manifestar que são verdadeiramente os seus seguidores. Olha o que o Senhor Jesus disse lá no livro de João, capítulo 15, verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, olha bem, presta atenção aí, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. E assim provarão que são meus discípulos. Evangelize, não perca a oportunidade, porque aí você sabe que você não é crente se você não evangeliza, tá bom? Pode nascer na igreja, pode ter vindo desde criancinha, pode passar 50 anos na igreja, mas não ser crente, porque não prova que é crente. Eu quero concluir, em primeiro lugar, dizer para você que o crente, quando ora, ele tem a sua vida completamente dominada e controlada pelo Espírito Santo. É o crente que ora. Pense nisso. Em segundo lugar, fazer parte da evangelização é uma exigência de Deus, que o crente não pode perder a oportunidade de evangelizar, não pode. Em terceiro e último lugar, o maior privilégio é ser alguém cheio do Espírito Santo para produzir fruto de justiça, fruto da justiça de Deus. Eu quero concluir, Dedé, com uma ilustração. Bem, essa ilustração, tirada do tesouro de ilustração, um casal idoso, ele vivia com dignidade, mantendo-se com o dinheiro de suas aposentadorias, e também do aluguel de uma casa que eles tinham, certo? E lá, aquele casal, eles resolveram não pagar mais o aluguel. Diz que não ia mais pagar, não. E também que não ia sair da casa, que já morava lá há 10 anos, não ia mudar daquela casa, não. Ia ficar, não ia mais pagar aluguel, não. E aquilo afetou a subsistência daquela viúva, que era viúva, né? O marido tinha morrido já, e ela era viúva,
e estava vivendo daquele aluguel e da sua pensão. Bem, então, aproveitando essa oportunidade, aquele que disse que não ia mais pagar aluguel, não tinha mais quem fizesse pagar. Né? Você não pode me denunciar, pode chamar a polícia, pode chamar tudo. E aquela serva de Deus foi ao seu pastor, contou a história para o pastor. O pastor calmou ela e disse para ela: minha filha, vamos orar a Deus, fazer uma campanha de oração, nós orando, a igreja orando pela senhora, e vamos aguardar, né? E assim eles estavam orando, e depois de uma semana mais ou menos, o inquilino, o morador da casa, veio até a casa daquela viúva dizer: está aqui a chave da senhora, eu não quero mais morar naquela casa não, eu não consegui com minha esposa, entrou uma praga de cupim lá por todo lado, de bicho, e que eu não posso mais ficar naquela casa, está aqui a sua chave. E aí a mulher, aquela viúva, recebeu e ele desocupou, e foi isso que ele fez. Olha, por isso que, como diz aqui na ilustração, o texto de Isaías 43, verso 13, agindo Deus, quem impedirá? Então, Deus criou aquele exército de bicho para entrar lá, em um dia só, foi tudo embora, mas foi o suficiente para botar para fora aquele que estava perturbando aquela senhora. Acredite, você está orando por alguém? Você está orando e pedindo a Deus para que alguém ligado a você ou não, do seu relacionamento direto ou indireto, que você sabe que ele precisa ser convertido a Jesus Cristo, ore por ele, e Deus vai trazê-lo para você entregar o recado de Deus e aplicar o plano da salvação. Que Deus te abençoe. Amém?